Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje eu estou aqui para dar continuidade, pessoal, à série de vídeos voltadas às questões que mais caem na prova da OAB. Mas, pessoal, eu peço que vocês, antes de mais nada, acionem o sininho de notificações para que o YouTube perceba, para que o Instagram também perceba que você tem interesse nesse conteúdo. Peço que você também dê um like e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que também outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo de forma gratuita. Pessoal, eu quero conversar com vocês hoje sobre hora extra. É isso aí, pessoal. Eu já conversei com vocês algumas vezes sobre hora extra e por que repetir esse estudo. Porque, como eu acabei de falar para vocês no início desse vídeo, é uma das questões que mais caem nos concursos públicos e que mais caem na prova da Ordem dos Advogados do Brasil. E por que cai, pessoal? Pelo simples fato de ser uma matéria rotineira na Justiça do Trabalho, muito comum. Certamente, grande parte de todas as ações ajuizadas na Justiça do Trabalho no Brasil, grande parte você irá encontrar pedidos de hora extra. Seja a hora extra clássica, seja no intervalo intrajornada, seja no intervalo interjornada, mas de qualquer forma, principalmente essa parte da hora extra que eu vou falar aqui com vocês, essa parte natural, quando excede aquela jornada de 8 horas diárias ou 44 horas semanais da jornada de trabalho, que é muito comum acontecer no dia a dia. E por ser muito comum acontecer, na Justiça do Trabalho você encontra com muita frequência. E por essa razão não poderia ser diferente. O examinador da banca do OAB, ele quer saber se você conhece o Instituto de Horas Extras. E antes de mais nada, pessoal, quando nós conversamos sobre hora extraordinária, ou como alguns gostam de dizer, jornada suplementar, hora extraordinária, ou a famosa horas extras, como a gente costuma falar no nosso dia a dia, você precisa primeiramente, pessoal, conhecer o artigo 4º da CLT. Ele está até distante topograficamente da parte da jornada, da parte de horas extras. Ele não está inserido no capítulo da jornada de trabalho, que é onde nós vamos estudar hora extraordinária, horas extras. Mas o início da CLT, aqueles primeiros artigos da CLT, mais ou menos até o artigo 10º da CLT, artigo 11º, ele fala ali algumas questões básicas regentes da CLT. Ele vai falar no artigo 2º de empregado, empregador, vai falar no artigo 3º também, vamos conversar ali no início da CLT sobre grupo econômico. O artigo 8º e 9º são aqueles artigos que falam que na ausência do direito do trabalho você vai se valer do regimento comum, que é a parte civil. Você também vai ter essa informação que eu tenho que falar com vocês do artigo 4º da CLT, que se trata de empregado e empregador. Temos que informar e ter consciência e noção do tempo à disposição, qual é a atividade, em que espécie se encontra essa atividade. Lá pelo artigo 10º, 11º, a gente vai ver as prescrições bienal e quinquenal. Então esse início da CLT, ele é um pouco ali introdutório para você conhecer algumas bases legais com base em princípios do direito do trabalho e até processo do trabalho, que você vai estudar, inserir na sua mente para, a partir daí, iniciar o estudo do direito do trabalho. E por essa razão, o artigo 4º da CLT, ele fala do tempo à disposição.
O que o legislador ele quis falar ali? O empregado, a partir do momento que ele se encontra na empresa ou mesmo fora da empresa, prestando serviços para a empresa, ele se encontra à disposição da empresa. É isso aí, meus amigos, ele está à disposição da empresa, mesmo que ele esteja dentro da empresa, no horário de trabalho dele, ele, sem fazer nada, ele já está à disposição da empresa. Então, isso é muito importante, porque daí, desse raciocínio, geram várias consequências, várias ações que versaram muito sobre essas interpretações do que é a disposição da empresa, e essas interpretações diversas, que são naturais do direito, elas consequentemente levaram a serem ajuizadas muitas reclamações trabalhistas. Porque o que é a disposição da empresa? Será que você, estando dentro da empresa, você está trabalhando para a empresa? Isso é uma dúvida que pode assolar o judiciário trabalhista. Você pode estar dentro da sede da empresa e, de repente, você não estará trabalhando para a empresa. É essa a grande questão. Posso dar um exemplo para vocês, meus amigos? Em determinada situação, eu estava assistindo uma audiência trabalhista de uma pessoa até que já tinha passado para outro cargo público, só que ele era um empregado público e trabalhava numa estatal. E ele saiu dessa empresa pública famosa aqui no Brasil, e ele passou por um outro cargo público, ele passou até para o Ministério Público. E ele pedia horas extraordinárias, porque ele dizia que ficava cerca de 10 a 12 horas dentro dessa empresa pública. Em contrapartida, o preposto dessa empresa pública questionava e afirmava para o juiz que essa pessoa, esse reclamante, ele ficava dentro dessa empresa pública, mas na realidade ele não estava trabalhando em todos os momentos nessa empresa pública. Nessa audiência de instrução e julgamento foi falado pelo preposto o seguinte: Excelência, tanto este funcionário como até outros funcionários e até eu posso estar na empresa e não estar trabalhando. É uma empresa muito famosa, oferece vários benefícios, é uma empresa pública que tem até teatro dentro da empresa. Então ele falava: Excelência, ele pode muito bem chegar às 7h30 da manhã, em vez dele subir para o seu setor, entre 7h30 e 8 horas, que o horário dele era 9 horas, ele pode ir para o spa da empresa, a empresa oferece um spa para ele. A empresa, a partir das 7 horas da manhã, Excelência, oferece uma academia. Então, às vezes, ele chegava por volta das 7h30 e ficava até as 8h30 na academia, e ele só ia para o setor dele às 9 horas. Só que, infelizmente, ele marcava o ponto às 7h30. Só que ele só trabalhava a partir de 9 horas. Esse mesmo preposto, quando questionado do horário do término de trabalho do reclamante, ele falou o seguinte: não, Excelência, inclusive é comum os funcionários ficarem nas dependências da empresa após as 18 horas. Eu, particularmente, estudo para concurso público e às vezes eu fico até às 7h30 lá estudando. Uma outra possibilidade de erro, seja minha ou do reclamante, em ficar após o expediente, embora o expediente feche às 18 horas, Excelência, é comum que entre 7h30 e 8 horas, além da academia, existam peças de teatro gratuitas para os funcionários. Essas peças de teatro são oferecidas ao público de forma paga, para o público externo, e os nossos funcionários, pois a nossa empresa ela é uma das patrocinadoras dessa peça teatral. Então nós podemos ficar lá
A peça é 8 horas. Aí como ele sai 6 horas, ele fica até umas 7h30. Aí às vezes ele pode até estar trabalhando, às vezes ele vai para a academia, às vezes ele faz um lanche dentro das dependências da empresa, porque também tem lanchonete assim, dentro dessa empresa. Aí esses exemplos que eu dei para você, que ele estaria na academia, que ele estaria no spa, que ele estaria no teatro, que ele estaria na lanchonete da empresa, ele estava a serviço da empresa? Certamente nós só teremos a certeza disso com base numa forte instrução processual que será batalhada com várias testemunhas, sejam testemunhas de reclamante e de reclamado. Mas esse preposto, ele já deixou a juíza estarrecida com as próprias informações que o preposto falava. Se ela ia julgar procedente ou não a ação, aí é outra história. Mas a juíza, eu lembro que a juíza ficou curiosa para ouvir todas essas informações, porque isso não é comum do dia a dia. Uma empresa oferecer tudo isso e essas facilidades não é comum no dia a dia do trabalhador brasileiro. E essa empresa pública fornecia isso. Tem muita empresa hoje em dia, empresa pública, uma outra empresa pública, talvez mais famosa ainda, parou de pagar as horas extras e começou a se utilizar de banco de horas, até porque alguns dos seus funcionários se utilizavam dessas benesses, desses benefícios e ganhavam hora extra toda hora. Então nem sempre quando o funcionário está na empresa, ele está a serviço da empresa. Então você tem que entender muito bem o que é esse, entre aspas, à disposição da empresa. Mas certo é que, na regra, se ele passou o controle de ponto, se ele botou o dedo ali, ou passou o crachá dele e entrou na empresa, em regra ele estará à disposição da empresa até o final da jornada de trabalho dele. Ele não poderá realizar outras atividades que não aquelas a serviço do seu empregador. Pois bem, meus amigos, essa informação é uma informação inicial. E aproveitando o gancho dessa informação, eu quero perguntar para vocês: os parágrafos do artigo 4º da CLT dão alguns exemplos de situações que o funcionário está na empresa, mas ele não está a serviço da empresa. Você quer saber alguns exemplos desses? Se, por exemplo, der o horário de encerramento da atividade dele e ele, em vez de sair, se o empregado, em vez de sair da empresa porque está chovendo, ele decide, não vou sair da empresa, vou esperar uns 20 minutinhos aqui dentro da empresa para me proteger da chuva, para me proteger da tempestade, daqui a pouco eu saio. Ele está à disposição da empresa? Não, ele não está à disposição da empresa. Ele escolheu ficar dentro da empresa em seu benefício próprio. Ele tem um horário fixo e um horário estipulado. E atualmente existem muitas empresas que aboliram totalmente o pagamento de horas extras, porque as horas extras, ela se torna muito pesada na conta final de uma empresa. Então, salvo algumas exceções de algumas empresas, ou situações extraordinárias, excepcionais, que o empregado ele tenha que fazer a hora extraordinária, geralmente com a autorização do seu gestor, tem muitas empresas que não permitem a realização de hora extra, porque ela já fala, não vou pagar. Seu horário é às 18 e às 18 você vai sair. Mas eu tenho que fazer o trabalho. Não vai, você não vai fazer. Ou você faz o seu trabalho no seu horário. Se você não está fazendo o trabalho no seu horário, alguma coisa está errada. Você tem que fazer no seu horário, você tem 8 horas para trabalhar. Coloca para outro dia, se der para colocar, ou então você se organiza de uma forma melhor, mas tem empresa que não autoriza hora extra. Eu ainda digo mais. Tem diretor de empresa, tem gestor de empresa que entende que a partir do momento que a empresa não permite realização de hora extra e esse funcionário faz hora extra, é insubordinação ou indisciplina, ou seja, passível de justa causa.
Então, se ele está dentro da empresa para se proteger da chuva, não é a culpa da empresa, o problema é dele. Outros exemplos, se naquela empresa os funcionários se organizam por um culto religioso, gente, olha só, a gente sai às 6 horas, vamos fazer uma oração aqui, vamos fazer um culto religioso às 6h30. Se ele ficar, não é a empresa que vai pagar a hora extra, não, ele está por livre e espontânea vontade. Então, se ele está afim ali pelo culto religioso, a empresa não vai pagar a hora extra, porque ele não está à disposição da empresa. Se, por exemplo, aquela empresa é numa região violenta, de tiroteio, ou naquele momento ali teve um tiroteio, às vezes a localidade pode até não ser tão violenta, mas naquele momento teve, já passei por isso. Já prestei serviço para uma empresa da Via Dutra, lá na Via Dutra, que às vezes a gente saía por volta das 18 horas, 18h20, e o que acontecia? Às vezes o pessoal do ponto de ônibus era assaltado. Quem não tinha carro era assaltado. Às vezes até quem tinha carro na rua de trás poderia ser assaltado, porque ali eram várias empresas de depósito. Então era comum ter assaltantes ali. Vez ou outra isso acontecia. Então às vezes as pessoas que ficavam no ponto de ônibus eram assaltadas. Aí, para você não ser assaltado, o funcionário voltava para a empresa para não ser assaltado, para ficar protegido. Aí ele vai cobrar hora extra por isso? Não, ele não está à disposição da empresa. Então, esses exemplos que eu passei para vocês, que são os mesmos exemplos colocados pelo legislador nos parágrafos, no parágrafo 1º do artigo 4º da CLT, não é tempo à disposição da empresa. Agora sim, pessoal, eu acho que nós podemos partir lá para a parte de jornada de trabalho, o artigo 58. O artigo 58, artigo 59 e seguinte, são aqueles artigos que nós falamos da hora extraordinária, da jornada de trabalho e da hora extra. No artigo 58, de cara, você já pega a seguinte informação: o funcionário ele só pode trabalhar na empresa 8 horas, no empregador, 8 horas diárias ou 44 horas semanais. Isso aí também é uma previsão do artigo 7º, inciso 13 da Constituição da República. Em regra, o funcionário trabalha 8 horas diárias ou 44 horas semanais. O que o legislador infraconstitucional e constitucional quis dizer? No total da semana, você tem que trabalhar 44 horas semanais. Você pode até trabalhar 10 horas durante o dia, mas no cômputo semanal tem que ter 44 horas semanais. Aproveitando essa oportunidade, meus amigos, também temos que colocar aqui alguns exemplos do dia a dia. Um exemplo que, inclusive, caiu numa prova da OAB, algumas provas anteriores, que é a questão do sábado. Eu, antes de mais nada, gostaria de avisar o seguinte: nestas 44 horas semanais está incluído o sábado. Então, você tem que saber que o sábado é dia de trabalho, ainda que não seja por 8 horas. Você pode trabalhar 4 horas no sábado, mas você deve trabalhar no sábado. A lei garante ao empregador que você trabalhe no sábado. Só que é comum e se tornou uma praxe muitas empresas dispensarem os funcionários no sábado. Mas se ela quiser, ela pode exigir esse sábado de você. Tem empresa que não cobra
esse sábado. Mas tem empresa, e tem muitas empresas que cobram no sábado. Mas como é que ela faz? Ela fala assim, olha só, tudo bem, você não precisa trabalhar no sábado não. Nem você quer trabalhar, nem eu quero trabalhar, e nem vale a pena eu vir aqui no sábado e gastar minha energia elétrica para você trabalhar 4 horas semanais aqui, ou até menos, e você não sendo efetivo. Mas eu não vou te dar de presente essas horas do sábado não, tá bom? Não vou te dar de presente não. Você vai pagar. É o justo. Não estou tirando nada seu, mas também não estou lhe dando nada seu. Então sabe o que acontece, meus amigos? Sabe como é que funciona isso? Nessa mesma empresa que eu prestava serviços, não é o meu caso, mas você sabia qual era o horário de trabalho de grande parte dos funcionários dessa empresa varejista? Era de 8 às 17h48. Não era aquele horário padrão de 8 às 17 ou de 9 às 18. Era de 8 da manhã às 17h48. Esses 48 minutos era a compensação de horas no decorrer da semana, que lá no final das contas ia ser aquele sábado que esses empregados não trabalharam nessa empresa. E isso pode ser acordado através de acordo ou convenção coletiva. Norma coletiva. Acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, que, por sinal, o artigo 611 e 613 da CLT versa sobre acordo e convenção coletiva, e a Constituição da República, no artigo 7º, também prevê a força normativa das convenções e acordos coletivos. Aproveitando aqui, pessoal, vocês querem um outro exemplo da força da norma coletiva perante a lei? Um grande exemplo que eu posso dar é o seguinte, e é um outro exemplo que também caiu na prova da OAB. Ele está falando de hora extra, ele está falando de acordo e convenção coletiva. Perceba que às vezes os institutos e os estudos se interrelacionam. É um estudo sistemático. Às vezes você vai estudar isso, você vai estudar hora extra e convenção coletiva, força normativa da convenção coletiva, você automaticamente se vê obrigado a estudar 2 ou 3 temas ao mesmo tempo. Você sabia que caso haja uma norma coletiva mais favorável ou uma condição mais benéfica estabelecida em norma coletiva, será ela a prevalecente? Digamos que, por exemplo, no artigo 7º da Constituição da República, ela diz que a hora extraordinária será paga com adicional de 50%. É essa que é a regra. Hora extra, conforme o artigo 7º da Constituição da República, será paga com adicional de 50%. Mas lá na frente ela também fala, acordos e convenções coletivas poderão estabelecer normas mais favoráveis ao empregado. Ele botou a regra em um inciso, já colocou uma norma mais favorável nos acordos e convenções coletivas. Caso isso ocorra, o acordo e a convenção coletiva vai prevalecer. Aí o que acontece? Determinado empregado trabalha numa empresa e existe uma convenção coletiva de trabalho dos sindicatos, sindicato dos empregados e sindicato das empresas. Nessa convenção coletiva de trabalho foi estabelecida no item das horas extras, que as horas extraordinárias não serão pagas em 50%, serão pagas em 60% ou serão pagas em 70%. E aí, vale a Constituição da República 50%? Olha, mas se a Constituição da República
é a lei maior da nossa lei, tem que valer a Constituição da República? Nesse caso não, porque lá atrás a própria Constituição da República falou, ó, além dessa hora extra aqui do inciso tal, lá eu estou dizendo claramente que se tiver um acordo e convenção coletiva melhor que o que eu estou estabelecendo aqui, pode aplicar o acordo e a convenção coletiva. E essa convenção coletiva é a norma mais favorável, a condição mais benéfica, está favorecendo o empregado. Então, será prevalecente os 70% de hora extra da convenção estabelecido pela Convenção Coletiva de Trabalho. Veja como se misturam esses institutos e veja a força do acordo coletivo e da convenção coletiva, como é importante o advogado trabalhista conhecer isso. E por essa razão, ele pergunta. Aí o examinador da banca do AB vai perguntar sobre acordo e convenção coletiva, seja num artigo, numa questão direta de acordo ou convenção coletiva, ou de forma indireta. Ele está falando de hora extra, mas ele está jogando uma informação de acordo e convenção coletiva e ele quer saber se você conhece acordo e convenção coletiva aplicado à jornada de trabalho. E não é só, pessoal, tem mais ainda. O artigo 58, parágrafo 1º, ele tem uma minúcia que é muito importante. Ele diz ali que a variação de 5 minutos não acarreta nem desconto ao trabalhador, nem hora extra. O que eu quero dizer com isso? Se o horário do funcionário é 9 horas e ele chega às 5 para as 9, ele não vai receber hora extra, só porque ele chegou 3 ou 5 minutos antes. Da mesma maneira, se o horário dele inicial de trabalho é 9 horas e ele chega às 9h05, 9h04, ele não vai ser descontado do salário esses 4 ou 5 minutos, porque a variação entre 5 minutos não gera nem desconto, nem pagamento de hora extra. Isso aí de vez em quando cai em concurso público, já caiu em provas, realmente já caiu. Olha só, pessoal, a partir do momento que nós falamos aqui sobre hora extraordinária, nós temos ainda pelo menos 2 pontos para falar. O primeiro ponto é controle de ponto, controle de jornada. A primeira informação que eu vou dizer para vocês é o seguinte: anteriormente à reforma trabalhista, em toda empresa que tivesse menos de 10 funcionários, não era obrigado a se utilizar no controle de ponto. Por que eu informei, por que eu disse anteriormente à reforma trabalhista, Lei 13.467? Porque após a reforma trabalhista, com a edição da Lei 13.467, o legislador alterou essa não obrigatoriedade dela de ponto de 10 a 20 funcionários. A partir do momento que a empresa ultrapassa isso, e por que eu disse? Porque às vezes você estudou numa CLT passada, ou então você viu en passant, e você pegou aquela informação que está lá há 40 anos, 10 funcionários, empresa de até 10 funcionários não precisa de controle de ponto. Agora, meus amigos, a lei é clara, empresa até 20 funcionários não precisa de controle de ponto. Vou repetir, atualmente, empresa até 20 funcionários não precisa de controle de ponto. Se quiser colocar o controle de ponto, pode colocar. Tem muita empresa que coloca, mas não é obrigado. Agora, a partir disso, a partir de 20 funcionários, é obrigado a ter controle de ponto. Artigo 74, parágrafo 2º da CLT. Aproveitando aqui, estamos falando sobre controle de ponto. Antes de eu ir para a cereja do bolo, eu quero passar para vocês uma outra inclusão da Lei 13.467, que é o ponto por exceção. Já caiu em prova recente da prova do AB, se não me engano, lá pela prova
ou 31 ou 32, por aí, da prova da FGV do OAB. O examinador perguntou sobre ponto por exceção, quais eram as hipóteses de ponto por exceção. E eu não posso deixar de falar isso para você. Existe a possibilidade, a lei autoriza o controle de ponto por exceção. E esse controle de ponto por exceção, ele pode ser estabelecido através de acordo individual, de acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. E por fim, meus amigos, mas não menos importante, muito pelo contrário, talvez seja a informação mais importante desse vídeo. Quero conversar com você sobre a súmula 338 do TST, porque quando nós conversamos sobre hora extraordinária, quando nós conversamos sobre ponto, controle de ponto, nunca poderemos deixar de falar da súmula 338 do TST, que ela tem 3 itens muito famosos da súmula 338 do TST. E por que essa súmula é muito famosa? Toda hora você vê essa súmula na prática da audiência trabalhista, na mesa de audiência trabalhista. Eu já disse para vocês que na Justiça do Trabalho, na prática forense trabalhista, são muito utilizadas as súmulas do Tribunal Superior do Trabalho e as orientações jurisprudenciais do TST. Súmula do TST e OJ do TST é muito utilizado. Quando o aluno ele vai estudar para a prova do OAB, ele tem que, sim, tudo bem, estudar a doutrina, é muito importante conhecer, você precisa conhecer os institutos, mas você tem que ler muito a lei trabalhista, muito a CLT e a legislação e as legislações específicas e bater muito em súmula e AJ, porque tenha certeza que todas as provas do OAB da parte trabalhista, da primeira e da segunda fase, certamente sempre tem uma ou duas questões que o gabarito é súmula ou AJ. E na segunda fase é a mesma coisa, súmula ou AJ. Então você tem que conhecer a jurisprudência. E é na súmula 338 do TST que ele fala o seguinte, olha só, para aquelas empresas que são obrigadas a trazer o controle de ponto, aquelas empresas que são obrigadas a ter o controle de ponto, você que é obrigado a ter o controle de ponto, você no dia da sua contestação, quando você juntar a sua defesa, quando você juntar a sua contestação, você vai juntar o controle de ponto. Você tem que juntar o controle de ponto, porque senão eu vou entender como presunção relativa de veracidade da petição inicial. Se você é obrigado a trazer o controle de ponto aqui na contestação e não juntou, eu vou entender que a jornada declinada na inicial é verdadeira. Mas veja bem, a súmula do TST, ela fala que é uma presunção relativa, ou seja, poderá ser contrariada, poderá haver prova em contrário. Caso você prove que a jornada inicial é mentirosa, é falsa, você pode se esquivar dessas horas extras, mesmo com a ausência do controle de ponto. Mas não aconselho você juntar a contestação sem o controle de ponto, porque é difícil você realizar essa prova. Não é impossível, às vezes você consegue, mas geralmente quando você não traz o controle de ponto, o juiz aplica a súmula 338 e para você conseguir se esquivar dessa condenação de horas extras é bem difícil. O item 2 ele fala exatamente isso, fala que caso você traga a prova em contrário, você consegue afastar a condenação de horas extras. E o item 3 é um dos itens mais importantes dessa súmula 338 do TST. E a razão pela qual, provavelmente, essa súmula 338 é uma das mais conhecidas do Tribunal Superior do Trabalho. No caso aqui, o legislador falou o seguinte: você, reclamado, trouxe na sua contestação o controle de ponto. Só que o controle de ponto
ele apresenta o famoso horário britânico. O que é o horário britânico? De 8 às 17, de 9 às 18. Você pega um controle de ponto de um funcionário que está há 5 anos na empresa e todos os dias, durante aqueles 5 anos, o controle de ponto está lá. De 9 às 18, de 9 às 18, de 9 às 18, de 9 às 18. O cara passou 5 anos, todos os dias da vida dele, chegando e marcando ponto exatamente às 9 horas e às 18 horas. É óbvio que isso não existe, é óbvio que isso não é verdadeiro. Então o legislador, ou melhor, o Tribunal Superior do Trabalho, entende que isso é fraude, é um controle de ponto fraudulento, e isso acontece toda hora. Tem muita empresa que não bota nem o cara para assinar um controle de ponto. No último dia de trabalho dele, quando ele é demitido, antes dele ir para o RH, o gestor dele traz um bolo assim, ó, de controle de ponto. Assina aí, ó, bota o horário aí, bota o horário aí, bota o horário aí. É assim que faz. Ou então, é muito comum, uma vez por mês, passa o gestor lá, pô, faz o teu controle de ponto aí, fulano, coloca aí o horário, de 9 às 18, bota aí. No outro mês, ele leva lá, mesma coisa, faz aí, bota o controle, bota o teu horário aí. E naturalmente, até o funcionário, às vezes a empresa já deixa o controle de ponto até com o funcionário, e automaticamente o funcionário coloca a mesma coisa, de 9 às 18, de 9 às 18, porque ele já está acostumado. Então, o chamado horário britânico não é permitido pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Então, mesmo que você traga o controle de ponto ao judiciário, mesmo que você junte a contestação, na contestação, esse controle de ponto ele é visto como fraudulento, então não serve. Então é como se você não tivesse trago, e irá prevalecer a jornada declinada na inicial. Mais uma vez eu repito, através de uma presunção relativa. Você pode demonstrar, você pode comprovar para o juiz que não teve horas extras. Mas a partir do momento que você ou não traz o controle de ponto, ou você traz o controle de ponto com horários britânicos, é difícil você provar que você não está devendo horas extraordinárias ali. Então, esse controle de ponto, súmula 338, item 3 do TST, um dos temas mais importantes do estudo do direito do trabalho. Para mim, é o top 3. Para mim, é o top 3 do estudo de direito do trabalho. Tudo bem, meus amigos? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado desse vídeo. Peço que vocês dê um like, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo de direito do trabalho. E eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.